Boa noite, Portugal. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Lisboa. Boa noite, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Algarve. Boa tarde, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Belém do Pará. Todo mundo, assim, muito obrigado por vocês participarem. E olha, às vezes vão perguntar assim, né, Cristiano? Pô, por que vão falar de como vender o imóvel sozinho? E por que nós resolvemos abrir essa live? Inicialmente a gente ia fazer algo um pouco menor e tudo, mas afinal de contas... E porque é indireto, né? Indireto. É e assim, da zona de conforto. Depois a Cláudia vai me dizer se está tudo ok, se já está no Facebook, se está no YouTube, confirma aí, se está no Instagram também, porque nós estamos transmitindo simultaneamente nas maiores plataformas do planeta, viu, Cristiano? Olha, ou seja, tu tens nas tuas redes para cima de milhares de seguidores, não é? Nestas 3 redes que estás a dizer. E quantos seguidores e quantos países? Sei que são muitos. Né? Já que você tocou nesse assunto, além do Portugal Online oficial, nós temos também o Brasil no Dakar. O Brasil no Dakar já é um pouco mais focado em competições de todo o terreno, de rally, como o próprio Rally Dakar, o Rally dos Sertões, enfim, os maiores rallies do mundo. E somando essas duas contas, o Cristiano, são mais de 140 mil seguidores. Né? E só nos 3 primeiros meses desse ano a gente impactou, ou seja, o nosso conteúdo foi mostrado ali na tela de mais de 10 milhões de pessoas. E olha, 91 países, tá, meu amigo? Isso é para causar aqui pressão na live, não é? É para causar uma pressão. Agora você entendeu porque às vezes eu fico um pouco tenso, não é? Porque a gente está falando agora com a Suíça também, a gente está falando com a França, eu já estou vendo as pessoas conectarem aqui. Mas vamos lá, Cristiano. Ô, Cristiano, olha, eu vou te dizer uma coisa, quer ver? Eu até anotei... para saber como a maneira correta de te apresentar. Gente, o Cristiano Almeida, essa fera que vocês estão assistindo aqui, ele é trainer e speaker em liderança e alto desempenho, não é? Depois você vai explicar um pouquinho para a gente o que significa, como é esse teu trabalho, e depois as pessoas vão perceberem, vão entender por que nós estamos falando do mercado imobiliário aqui sobre isso, não é, Cristiano? Claro. É assim, aquilo que eu faço é muito, muito simples. Então, pegarem profissionais que estão num determinado ponto, vamos chamá-lo ponto A, que querem elevar os seus resultados, as suas capacidades, as suas competências para chegar ao ponto B. Então, é isto que eu faço, acompanho, desenvolvo, fomento, inspiro, de alguma forma, motivo pessoas a serem cada vez mais profissionais, a terem mais resultados, sempre no sentido de servir melhor os seus clientes, a sua carteira de clientes. E pronto, e tenho vindo a trabalhar muito na área imobiliária, muito com consultores imobiliários, agentes imobiliários, que desenvolvem todo um trabalho para darem respostas de excelência aos seus clientes. E, portanto, é nesse sentido também um pouco perceber do ponto de vista comportamental como é que algumas dicas que podem ser dadas partindo do pressuposto que nós queremos chegar a compradores, neste caso, vender a casa sozinho, como é que os compradores pensam ou desenvolvem, ou como é que emocionalmente respondem a algumas formas de trabalhar ou de promover um imóvel, e nós, basicamente, é um bate-papo, né? Como estavas a dizer, informal, e a ideia é sempre esta, é partilhar de uma forma genuína o conteúdo que, de alguma forma, possa acrescentar valor àqueles que nos possam estar a ver ou ouvir. Olha, Ricardo, desligaste o teu som, Ricardo, estás sem som. Não, pronto. Agora, porque vai que o cachorro late de novo. Aí tem uns motoristas estressados aqui na frente, ao pé da minha casa, aqui em Telheiras, eles buzinam, então às vezes eu desligo o som e depois esqueço de ligar, mas vamos lá. Aí você me avisa, tá bem? Quando eu esquecer. Bom, Cristiano, eu vou partilhar a tela aqui, para a gente começar o nosso bate-papo.
Gente, então vamos lá. Eu vou começar a apresentação aqui para vocês com essas dicas importantes. Eu faço parte, como os amigos do Portugal Online sabem, eu faço parte do Grupo Latina, da equipe Move On, que é assim, fantástica equipe, tem profissionais dos melhores capacitados e só tem fera ali, eu tenho orgulho. Cada dia a gente aprende mais, a gente partilha só coisas boas na equipe, não é, Cristiano? Bom, então aqui um pouquinho da nossa foto, a gente ficou bem aqui na fotografia, não é, Cristiano? e o tema do nosso bate-papo hoje são as dicas valiosas para vender a casa mais rápido e pelo melhor preço, vender sozinho. Expectativa, né? Dá a criar expectativa. Expectativa. E eu separei, eu vou falar um pouco mais do que... Esse é um resumo do que nós vamos falar hoje, Cristiano. Uhum. Ô, Cristiano, quando a gente vai vender uma casa, o checklist é tão grande, mas tão grande, meu amigo, que se a gente fosse falar tudo detalhadamente, precisaria ter uma série na Netflix. Uma série na Netflix. Uma série com vários episódios. Não tem como, o checklist é desse tamanho, é gigante, mas só vou elencar alguns pontos aqui. Nós vamos falar desde o preço, não é? Que talvez não, eu considero o ponto principal numa negociação, atrelado a outros fatores, mas o preço eu vou deixar por último, Cristiano, da nossa apresentação, porque esse assunto merece falar um pouco mais dele. Eu vou deixar, mas olha, é a documentação, a divulgação, o marketing, a arrumação e a limpeza, como ter o comprador qualificado, enfim, vocês estão vendo tudo que nós vamos falar um pouco mais, desde a segurança, não só a segurança material, mas a segurança também da saúde em épocas de Covid, como fugir daqueles curiosos. Eu vou te contar, eu já fiz muita coisa feia lá no Brasil sobre o que é ser um comprador curioso. Eu vou contar aí depois, os nossos colegas consultores de imóveis, acho que querem, do tipo assim, acho que vão assistir aqui falando, nossa, esse cara foi o que fez isso comigo. Bom, e depois, não é? Depois a gente vai lá do uhul, vendeu. E agora? Aí a gente vai contar um pouquinho disso daí. Bom, Cristiano, eu selecionei esse tema aqui, primeiro, que é divulgação e marketing num processo de venda de uma casa, certo? Bom, aí o Cristiano pode perguntar aqui, ó, o que tem a ver as latas de Coca-Cola nessa apresentação sobre... então, deixa-me perguntar, então. Ricardo, mas olha, desculpa, nós não combinamos isso. O que é que as latas de Coca-Cola têm a ver aqui com o nosso bate-papo sobre como vender a casa sozinho? É verdade. Então, vamos lá. Olha, eu acho que a Coca-Cola, Cristiano, é o exemplo clássico do que nós estamos falando de divulgação e marketing, não é? Eu nunca fiz isso, eu confesso, mas eu vejo mães, pais dando Coca-Cola na mamadeira para os miúdos, para as crianças. Eu já vi até bebê tomando Coca-Cola na mamadeira, confesso, já vi. Em Portugal, mamadeira é o biberon, já agora, né? Boa, como chama? Biberon. Sim, biberon. Ok, tá bem. Quase por um bocadinho de sorte tinha aqui um. Ah, é? Por acaso não tenho. Bom, então vamos lá. A Coca-Cola é a maior empresa, uma das maiores empresas do mundo, né? Entre todas as maiores empresas. E só para você ter uma ideia, no último trimestre de 2019, a Coca-Cola no mundo faturou algo em torno de lucro líquido de mais de 2 bilhões de dólares, não é? Ou seja, são números gigantescos, afinal você
encontra Coca-Cola em qualquer lugar, seja nos mais sofisticados, até na barraquinha no meio do deserto. Quando eu vou fazer as coberturas do Dakar, eu já encontrei Coca-Cola lá. E mesmo assim, com toda essa divulgação, essa marca de super divulgada, eles investiram ano passado mais de 4 bilhões de dólares em publicidade, não é? Então, Cristiano, a tua casa, ela tem que ser encarada como uma Coca-Cola, como uma lata de Coca-Cola aí, porque você vê a Coca-Cola em época do Natal agora, ela investe demais em publicidade, ela investe naqueles vídeos sensacionais, nas fotografias, no marketing e tudo mais, não é, Cristiano? Uhum. Exato. Agora, para falar sobre fotografias e marketing, tu és a pessoa ideal, não é? Em fotografias e em vídeo, que ao fim e ao cabo pertence ao marketing. Aquilo que eu vou falar aqui um pouco, e porque é que é esta aposta, vou dividir aqui em duas partes. Existe aquela já famosa frase que não existe uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E se eu pegar aqui neste pequeno princípio, e como nós já conversámos e como muitas vezes agentes imobiliários partilham connosco e nas formações e nos acompanhamentos, falam muito das fotografias que se veem muitas vezes a serem utilizadas pelos proprietários que querem vender a casa por eles próprios. E então, pegando neste princípio de não existe uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão, está logo aqui à vista que a fotografia que qualquer proprietário possa utilizar, que não seja profissional, que não cative a pessoa, que não atraia a ir lá ver, pesquisar mais, querer saber mais, querer fazer a visita, isso vai limitar logo à partida o interesse de potenciais compradores. Portanto, Ricardo, tu que és especialista na área da comunicação e do marketing, se calhar passo para ti a bola relativamente a estes cuidados em termos de vídeo e de fotografia, e depois vou falar um pouco, se calhar, qual é o impacto que isto tem ao nível do processo de decisão e do processo comportamental num potencial comprador. Sim, exato, porque vamos imaginar ali a tua casa, certo? A minha casa, a casa de todos que estão assistindo aqui. Eu digo que você precisa, né? Depois eu até quero que você fale mais sobre a vitrine, o exemplo da vitrine, não é? Você precisa apresentar a tua casa com uma boa fotografia profissional. Isso no marketing nós fazemos muito na equipe com os nossos clientes. Uma fotografia profissional, uma fotografia muito bem iluminada, um ângulo bom, o horário ideal na casa para fazer a foto, ou seja, agora estamos aqui 20 horas e 15 minutos em Portugal, não é? Está escuro, você não vai fazer a foto da tua casa, mesmo que você queira tentar fazer essa foto, não teve tempo de fazer durante o dia, mas priorize fazer no horário ideal onde bata sol. Essa é a dica que a gente passa para os proprietários. Um outro ponto, Cristiano, hoje em épocas de Instagram, todo mundo usa o celular na vertical, correto? A grande maioria. E muita gente não tem recursos, não tem conhecimentos, não pode contratar uma empresa e faz a foto neste formato. É um erro gravíssimo, porque imagine a foto do teu imóvel divulgada nos sites, numa tela grande, na televisão, aquela foto na vertical. Não é? A mesma coisa, o mesmo ponto, a questão do vídeo. O vídeo é outro fator importante, e o vídeo é mais complicado para quem quer fazer por conta, para quem quer fazer sozinho.
o vídeo também tem toda a questão da luz, a questão do ângulo e tudo mais. E hoje nós oferecemos algumas ferramentas muito interessantes, como o vídeo profissional, o vídeo 360. Eu, no nosso caso, da minha equipe, eu e mais a Cláudia Davi Ribeiro, além do que já se conhece profissionalmente, e fica até uma dica também para o proprietário que quer fazer isso sozinho, mostrar em vídeo o que tem na zona. A gente faz muito isso e dá muito resultado. Você já viu esses nossos vídeos, não é, Cristiano? Sim, sim. Esses vídeos são absolutamente fantásticos. E lá está, tem a ver com esta questão da primeira boa impressão. E depois, principalmente nesta fase que estamos mais com o Covid, a imagem cativa ou de uma forma positiva, ou então, em vez de cativar, vai empurrar a pessoa para ir, sei lá, entrar noutros sites ou a ver outras casas, neste caso estou falando de casas, se a própria fotografia não atrair. Então o que é que nós estamos a falar aqui? É que nós começamos a comprar pelos olhos. E vejamos, por exemplo, visto que estamos aqui online, e se nós formos a ver agora este novo hábito que a população tem com os smartphones, com as redes sociais, quando nós estamos a passar o Facebook ou o Instagram, estamos a fazer um scroll, e não é que nós paramos. O scroll é a passagem das imagens ou dos vídeos, dos posts no telemóvel, né? E onde é que nós paramos? Nós paramos naquela imagem, ou aquilo que de alguma forma cativou, chamou a atenção ou atraiu. Pronto. Então vamos imaginar. O comprador está à procura da sua casa, o primeiro impacto que ele tem, o primeiro filtro que ele tem é efetivamente as fotografias. Portanto, as fotografias têm um alto impacto logo no ponto de partida, que é, eu vou entrar e querer saber mais sobre a casa, ver as restantes fotografias, ou há casas que eu simplesmente nem vou parar. Então, nós começamos por comprar com os olhos. Então, qual é o exemplo da vitrine? As vitrines das lojas, pronto, em termos de neuromarketing, estão muito estudadas como é que as vitrines, primeiro, conseguem atrair a pessoa até lá e depois como é que se consegue conquistar, entre aspas, a vontade de entrar e comprar. E o que os estudos indicam é que a vitrine, uma vitrine bem atraente, bem organizada, consegue impactar em 40% o aumento de compras na loja. E contribui em cerca de 80% no processo de decisão. O processo de decisão que na compra é fundamentalmente emocional. Portanto, se eu, pegando nestes dois pontos, não existe uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E se eu começo por comprar com os olhos, então eu junto estas duas componentes, estes dois pilares, e eu tenho que ter fotografias boas, profissionais, que agora são as tuas dicas, que tenham em consideração o sol, as áreas, de forma que quando eu estou à procura de casa, eu paro naquela fotografia e dê-me vontade imediata de quero saber mais, quero pesquisar, quero fazer já a visita, se calhar, deixa-me cá ver, se calhar isto é uma oportunidade. Portanto, a própria fotografia já entra em comunicação comigo. Noutro sentido, como se vê muitas vezes, quando é um trabalho menos profissional ou quando é um trabalho pelo próprio vendedor, próprio proprietário. Porquê? Porque ele não tem este conhecimento ou não tem este know-how, este conhecimento, tira umas fotografias, diria quase mais para desenrascar, e ele automaticamente está logo a perder ali um potencial enorme de compradores, e aqueles que possam querer dar o passo em frente na mesma, ele vai ter impacto depois ao nível do preço, ao nível da proposta, ao nível da própria vontade em avançar mais, porque tem ali uma impressão muito negativa daquilo que poderá ser aquela casa. Exato. E olha, você falou, né, muita gente não tem o conhecimento, porque assim, tem muitas, caso o proprietário não consiga fazer ou acha que valha fazer um investimento nisso, e eu falo investimento, mas na verdade é um serviço muito barato se for comparado.
Mas já agora falas nisso com agentes imobiliários na tua equipa e o teu trabalho que fazes com a Cláudia, isso está incluído no vosso serviço, certo? Exatamente, exatamente. Por exemplo, a produção dos nossos vídeos é uma produção diferenciada, que a gente já embute tudo no nosso trabalho, não só a fotografia profissional, mas o vídeo 360, a visita virtual, o vídeo mostrando as zonas, mostrando tudo que tem ao redor naquela região sobre se tem serviços, se tem o talho, se tem o supermercado, se tem a farmácia, bancos, transporte, principalmente transporte público, a gente faz essa reportagem, como se fosse uma reportagem de televisão mesmo, para ampliar a divulgação e valorizar o imóvel, não é, Cristiano? Agora, só quero fazer uma pausinha aqui, que é o seguinte, quero mandar um abraço à cidade de Atibaia, lá em São Paulo, perto da capital de São Paulo, está assistindo o Rogério Rosa, o Hermelindo Neves, cheguei agora, estou muito curioso, o Igor Souzedo, brasileiro, mora aqui em Lisboa, em Saldanha, trabalha lá na minha equipa, grande cara legal também, está assistindo, ele falou assim, olha, duas feras, estou atento aqui, obrigado pela audiência. Grande abraço a todos e a todas. Obrigado, Igor. Aí tem a Joana Figueiredo também, falou assim, grande Cristiano, tá todo mundo acompanhando a gente aqui. Isso que eu falei só no YouTube, não é? Porque ainda tem o Facebook, tem o Instagram, depois a gente vai partilhar essa nossa live em todos os canais para que possa atingir mais e mais pessoas, né? Bom... Espetáculo. Muito obrigado a todos. Grande abraço. O marketing é isso, gente. Sempre tenha na cabeça, sempre em mente, o dia que você for pensar em colocar um imóvel à venda, uma casa para venda, pense na Coca-Cola, tá? E trate a sua casa como se fosse uma marca gigante global como a Coca-Cola. Então, essa é a nossa dica de divulgação e marketing. Mas, além disso, Cristiano, a gente falou muito da fotografia, falamos do vídeo 360, mas tem um conjunto de outras ações também muito importantes para você divulgar aquele conteúdo. Concorda comigo? Não é? Claro. Porque se você fez o vídeo, se você fez a foto, você vai fazer o que com esse conteúdo? Exatamente. É a mesma coisa ter um Ferrari e ele estar fechado dentro da garagem, não é? Dentro da garagem, não é? Exatamente. Então, repara, vamos ver. Se eu sou proprietário, já não tenho muita capacidade de fazer uma boa e profissional reportagem fotográfica e de vídeo. E depois ainda não tenho os canais, as capacidades de colocar estes imóveis, ou o imóvel dele, o máximo de pessoas possível, como por exemplo a tua plataforma, que há bocado disseste 90 países, não é? Centenas de milhares de seguidores. Então eu estou a perder de dois lados. Primeiro, não estou a passar uma boa mensagem / imagem, e segundo, não estou a chegar ao máximo de pessoas possível. Isto vai fazer que a venda da casa seja muito mais difícil, e depois o que acontece e o que os estudos indicam que no início estão muito motivados porque têm ali algumas questões que têm que ser esclarecidas ao nível da comissão ou do regime de trabalho, e optam por começar, vou fazer tudo sozinho, ou não percebem, ou ainda não têm consciência da complexidade de todo o processo, vou fazer sozinho, e depois, ao final do primeiro mês, a motivação começa a baixar, começam a questionar todo aquele trabalho que têm que fazer, e depois grande parte acaba por entregar a profissionais do setor, como é o teu caso e a equipa onde estás integrado, porque acabam por perceber todas as vantagens em trabalhar de uma forma profissional. Portanto, ou seja, não vale a pena eu procurar competir
com quem está na área, porque tu quando promoves um imóvel nas tuas redes, chegas a um número enorme de pessoas e com qualidade que dificilmente algum proprietário conseguiria fazer. E pronto, isto depois vai ter impacto logo, primeiro nos interessados, não é? E depois no próprio valor que vão oferecer para a compra da casa. Eu e a Cláudia cuidamos da distribuição. Vou chamar, eu que sou jornalista, eu e a Cláudia somos jornalistas, às vezes a gente usa termos da nossa profissão, não é? Então eu vou dizer assim, a distribuição desses conteúdos, da foto, do vídeo. Nós fazemos campanhas, por exemplo, no Google Ads, para atingir as pessoas na internet enquanto elas estão navegando nos sites, fazemos também as campanhas impulsionadas no Facebook, no Instagram e tudo mais. Por quê? Você tem que pegar esse conteúdo, a latinha de Coca-Cola, vamos pensar na Coca-Cola, você coloca ela numa embalagem bonita e tem que ter um caminhão, um sistema de delivery, de entrega para que essa Coca-Cola chegue até a pastelaria, ao supermercado, não é? E a pessoa compre. Então, esse é o X da questão de divulgação e marketing, não é? Vamos passar para outro tema? Então, vamos lá. Bora. Ih, rapaz! Olha só, consegue ver ali debaixo dessa... Olha a cama, o quarto Olha, eu pelo menos não estou aqui a ver a imagem. Não estou a ver a imagem aqui no meu computador, Ricardo. Ah, ok. Então, olha só, você não está vendo, mas olha, isso aqui é a foto de um quarto, o quarto de um puto adolescente, que aquela casa toda bagunçada, tudo desajeitado, cama sem arrumar, tudo jogado no chão, e ele lá jogando o PlayStation dele, não é? No computador. Agora, assim, imagine você receber uma pessoa com a casa desse jeito, não é? Não é? E aqui é que eu digo, Cristiano Almeida, que a sua casa tem que ser uma Miss. Sabe o concurso de Miss? Miss Universo, Miss Portugal, Miss Brasil. Ela tem que estar linda, maravilhosa, cheirosa, perfumada para receber as pessoas, não é? Esse é um tema muito importante também. Ricardo, nós compramos e o nosso processo de decisão é muito emocional. Então, todos os nossos sentidos estão envolvidos com este processo, com esta decisão. Começando pelo cheiro, começando pelo aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos naquele espaço, e isso vai ter um impacto na pessoa que está a visitar. E por vezes é muito mais do que a simples arrumação. Muitas vezes, nas sessões que tenho com consultores imobiliários, partilham experiências que vão mais cedo para a casa, para arrumar a casa, já histórias mais mirabolantes que tiveram que tiraram as meias do chão, os ténis, a cama desarrumada, e fazem sempre este trabalho de colocar aquilo da melhor forma possível para lá estar, mais uma vez, causar uma boa primeira impressão. E neste sentido é muito mais do que isso, quer dizer, se a pessoa se sentir que aquilo, mais do que uma casa, sente que pode ser um lar, e um lar é diferente de uma casa, um lar é um sítio onde eu me sinto confortável, há um bem-estar inerente, sinto que há ali uma energia positiva, e portanto, tudo isto deve ser cuidadosamente preparado para conquistar de uma forma inconsciente as emoções da pessoa que lá está. Ou seja, se tiver essa tal bagunça versus uma Miss, quando nós olhamos para uma Miss, vemos ali os traços, a perfeição, tudo num alinhamento perfeito, o contrário para o nosso cérebro é a confusão. E se aquilo é uma confusão diminui a nossa vontade de dar o passo em frente, a nossa capacidade de arriscar. Portanto, tudo o que seja confuso para o nosso cérebro, para as nossas emoções, faz-nos dar um passo atrás. E, portanto, esse cuidado que eu sei que os agentes têm, deixar ali
a casa um brilho e, portanto, eu sei como é que tu e a Cláudia trabalham e os restantes elementos da Team Move On do Grupo Latina. É de facto muito interessante perceber que vocês fazem isso de uma forma inconsciente, mais para servir melhor o cliente, mas depois, do ponto de vista do neuromarketing, do ponto de vista das emoções, isso tem um impacto brutal porque pode fazer a diferença entre efetivamente sair dali uma proposta para comprar a casa ou não sair, ou sair uma proposta muito mais baixa. Pois é, e você tocou no ponto primordial, não é? Sair com uma proposta mais baixa. Mas, por exemplo, eu já tive em casas de clientes e eu dou muitos conselhos para que essa casa possa ser vendida mais rápido possível, pelo melhor preço do mercado, obviamente. Assim, às vezes a gente tem que ser muito delicado, não é, Cristiano? Porque, afinal de contas, é a casa da pessoa. Mas, assim, são pequenas dicas que vão fazer uma diferença brutal na hora daquele impacto de como o cliente comprador vai ter a percepção, vai perceber ali o que tem de bom naquela casa, não é? Bom, aí vamos lá. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Calma lá. Ricardo, eu não sei se é isto que é suposto, mas eu continuo só a ver o primeiro slide. E agora? Agora vi a segundo slide. Por isso que você falou que não estava vendo a tela da casa suja. Pronto. Não estava vendo nada. Olha, dá uma olhada nisso aí, Cristiano. Dá uma olhada nisso daí. É que normalmente essas lives eu faço com profissionais experientes, com vários computadores, várias pessoas. Hoje eu estou aqui fazendo sozinhas. Eu não sou assim muito mega blaster aqui, especializado nisso, não. Mas vamos lá. Tá ótimo, tá ótimo. Mas tá ótimo. Agora ficou claro aqui. Olha a bagunça desse quarto, né? Para quem não viu enquanto eu estava falando, porque o compartilhamento estava interrompido aqui, pausado, mas aí pronto, aí está. E olha, aí o que eu faço, Cristiano? Uma vez eu fui na casa de um cliente, um imóvel maravilhoso, uma casa maravilhosa, só que tinha alguns pormenores que poderiam fazer uma diferença grande na hora que o cliente vai lá visitar. Uma delas é a parede vermelha, não é? Torcedor do Benfica, depois tem o torcedor do Sporting, que põe o verde, depois tem o torcedor do Porto, que coloca um azul, igual aqui a da minha tela. Ok, são gostos, é tua casa, você faz a parede do jeito que você gosta, que você se sinta bem. Só que, assim, uma parede escura, não é? Ela causa, vou até tentar achar a palavra aqui, a pessoa não tem a noção exata do tamanho, ou sente que aquela área é menor do que ela realmente é. Concorda, Cristiano? Né? Sim, claro. É aquela questão dos sentidos, não é? Portanto, tanto as cores como o cheiro, tudo isso traz uma determinada percepção que influencia depois a própria realidade e o próprio processo de decisão. Exato, exatamente. Então, a dica que eu dou em relação à cor do Sporting, do Benfica e do Porto, ou do Flamengo lá no Brasil, Corinthians e etc. Assim, se o proprietário tiver a disponibilidade de fazer um pequeno investimento, eu sempre sugiro, Cristiano, que ele pinte a parede ou de branco, ou de bege, ou de uma cor muito mais clara, não é? Não estou dizendo pintar a casa inteira, mas pelo menos as principais áreas da casa, como o quarto, como a própria sala, que é onde tem o principal convívio familiar, a sala. Então, eu dou essa sugestão. E, olha, o cliente, ele acata esse tipo de dica, viu, Cristiano? Ele acata, ele percebe, a gente explica muito bem em relação a isso, tudo que interfere na percepção do cliente, não é? Bom, outra coisa, e aí pequenas dicas também que fazem uma diferença grande, não só para a fotografia e para o vídeo, mas na hora que a pessoa vai conhecer a tua casa. Se você tem aquela sala cheio de almofadas no sofá,
cheio de vasos, de quadros, aquelas coisas todas acumuladas, eu sugiro também que seja feita uma limpeza, uma faxina, nem que seja temporária, para receber a visita e fazer também as fotografias e os vídeos, porque o cliente comprador, ele tem, com menos coisas ali na sala, com menos objetos, ele tem uma outra percepção do espaço e aquilo aos olhos, ao sentido, vai sair melhor para o cliente comprador. Não é? É sempre aquela questão da confusão. Quanto mais confuso é o espaço onde a pessoa está, mais dificuldade tem de ter clareza na sua mente, no seu processo de decisão e motivação para dar passos em frente, e neste caso o passo em frente seria avançar para uma proposta de compra. Sim, sim, aí avança nisso. E aí, outros pequenos detalhes que eu vou, pormenores, que eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Aliás, gente, olha, na descrição tem os meus contatos, tem os contatos do Cristiano Almeida, tem o Instagram dele. Aliás, qual é mesmo? Só para a gente adiantar aqui o seu Instagram, quem quiser... cristianoalmeida.pt, portanto. cristianoalmeida.pt, que é o mesmo do Facebook, não é? Exato. Depois mesmo. Depois eu vou deixar aqui na tela os contatos, mas já que estamos falando disso, então, gente, na descrição tem mais informações sobre o Cristiano, sobre o meu trabalho também e da Cláudia, os contatos. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma outra dica que porventura a gente não falou aqui, vocês podem entrar em contato que a gente vai ajudar vocês da melhor maneira, não é? Bom, nem preciso falar a questão também da cozinha e do banheiro, certo, Cristiano? Que precisam estar sempre bem arrumados, o quarto e tudo mais. Bom, vamos lá. Alguma observação em relação a esse ponto, pensando no neuromarketing, pensando na neurociência, alguma observação, Cristiano? É aquilo que já tinha acabado de falar. Portanto, nós tomamos decisões muito à base das emoções, todos os nossos sentidos captam informação que depois é processada e que nos leva a tomar ações para a esquerda, para a direita. E então tudo isto, quanto mais claro, mais clean, mais confortável, promova mais o bem-estar, quanto mais isto causar na pessoa, passando por todo o processo, desde a arrumação, o cheiro, as cores, quanto melhor, mais positiva for a percepção da pessoa relativamente à situação em si, mais facilmente ela tomará a decisão de avançar, por exemplo, para uma proposta de compra. Ok, vamos lá. E coloquem aí nos comentários, gente, vamos lá, coloquem nos comentários, tanto do Facebook, do Instagram e do YouTube, qual é a sua principal dúvida, a principal questão em relação a preparar a casa. Vai colocando aí nos comentários, tá bem? Vamos interagir. E se você tem um amigo que quer vender a casa ou comprar, já aproveite, já marque esse teu amigo nos comentários e partilhe também, compartilhe essa live para que a gente possa atingir mais e mais pessoas, tá? Vamos adiante. Vê se a tua tela mudou aí. Tua tela mudou, não é? Mudou. Agora mudou. É só tirar o pause. Olha, esse também é um ponto de muita atenção, não é, Cristiano? Este ponto eu posso partilhar a minha história pessoal há cerca mais ou menos de... Bem, eu não quero fazer aqui muitas contas, senão depois o pessoal percebe a minha idade. Mas pronto, já lá vão quase 20 anos, um bocadinho menos, cerca de 18 anos, quando eu comprei a minha primeira casa. E quando eu tomei a decisão com a minha namorada, vamos comprar a nossa primeira casa. Então vamos comprar a nossa primeira casa, o que é que nós começámos a fazer? Começámos a ver casas, não é?
Pronto, calculámos ali, isto deve ser aqui mais ou menos dentro deste intervalo que a gente consegue comprar, mas depois até já nem ligávamos muito ao intervalo. Quanto mais víamos a zona, depois víamos outra zona, depois víamos preços, blá blá blá, depois é que vimos uma casa espetacular que era a casa dos nossos sonhos. Pronto, lá fomos nós, lá, vamos, ok, vamos avançar, vamos comprar, é mesmo isto, já conseguimos encontrar e tudo mais, e depois, ok, mas calma, temos que ir ao banco. E quando vamos ao banco, eis que temos a noção da realidade, não é? Portanto, nós não tínhamos capacidade para comprar aquela casa. Pronto, foi um autêntico balde de água fria, não é? Portanto, as expectativas que nós tínhamos foram completamente desfraudadas e essas expectativas criadas por nós próprios, e depois ainda do lado do vendedor que também optou e escolheu, ok, vai ser convosco, depois tivemos que comunicar que afinal não tínhamos a capacidade para comprar aquelas casas. Portanto, Não, o que é que acontece? deve ter sido uma frustração tão grande. Eu fico imaginando, porque quando a gente compra a nossa primeira casa, é um absurdo de emoções, não é? Foi horrível. E pronto, e isto acontece muito ainda, não é? Portanto, eu sei de muitas partilhas de muitos agentes e também de pessoas, amigas, que quando tomam essa decisão não fazem este trabalho anterior. E eu sei que vocês agentes ajudam bastante nesta qualificação, e eu gostava daqui só também de sublinhar uma coisa, é que muitas vezes isto é inconsciente, ou seja, a pessoa não tem esse conhecimento, ela não faz de propósito, o comprador não faz de propósito, porque nós sabemos que existem aqueles que são os turistas, vocês chamam os turistas do imobiliário, querem ir ver as outras casas só por si, só às vezes por curiosidade, às vezes só para criticar. Temos pessoas que também não têm nada para fazer e olha, toca aí ver a casa dos outros. Pronto, mas nem estamos a falar desse ponto. Estamos a falar de pessoas que querem efetivamente comprar uma casa, não sabiam que era necessário fazer um trabalho de casa ao nível do processo bancário e, ainda por cima, estando nesta fase, em momento de Covid, quer dizer, isto então ainda tem mais cuidado que tem que se ter, não é? Portanto, o proprietário, às tantas, está ali a receber um conjunto de pessoas, não têm capacidade financeira, querem apenas falar porque é o vizinho ou o outro, nananana. Depois, em termos de Covid, que também provavelmente acho que é um ponto que nós poderemos abordar um pouco, e às tantas está ali a utilizar o seu tempo, sendo que eu considero que o tempo é o nosso bem mais valioso, e depois no final não se passa nada. Portanto, e esta é uma das razões principais pelas quais eu, depois desse processo, portanto, depois de eu ter passado por essa má experiência, comecei a trabalhar com agentes imobiliários e felizmente já depois disso também já comprei e vendi mais vezes a casa, e tanto do lado do comprador como do lado do vendedor não passei por esta má experiência, porque tinha alguém como tu, Ricardo, como a Cláudia, como os elementos da Team Move On, que tratavam de fazer este palavrão que utilizam, que é a qualificação do cliente. Portanto, e com esta passo da bola, porque agora é a tua área, não é? Porque nesta parte, Cristiano, eu tenho uma casa à venda, não é? Vamos colocar fazer por hipóteses aqui, apenas exemplo. Eu tenho uma casa à venda de 790 mil euros, um apartamento, ok? Em Saldanha, ali pertinho do Grupo Latina, pertinho ali da Rua Casal Ribeiro. E, por exemplo, quando tem lá o anúncio, a placa com o consultor imobiliário, a pessoa liga, olha, quero comprar essa casa, queria conhecer, queria mais informações, 790 mil euros. Então, é uma pergunta inevitável que a gente tem que fazer, não é?
E o vendedor, o proprietário, também, a nossa dica, tem que fazer essa pergunta para quem ligar interessado. Mas olha, você tem o dinheiro para fazer o pagamento à vista, não é? Vai pagar, tem esse dinheiro já disponível para fazer a compra, ou vai financiar. Ah, vou financiar. Ok, já tem o financiamento pré-aprovado pelo banco, não é? Isso é uma informação importantíssima. Ah, olha, eu já tenho o financiamento pré-aprovado pelo banco. Ok, então vamos lá. Antes de falar com o proprietário para fazer uma visita, a gente já analisa com um pouco mais de cuidado todas essas questões para que realmente aquele comprador esteja qualificado para casa, não é? Acho que Ok? esse trabalho é fantástico e é absolutamente fundamental. Uhum, Por essa razão, primeiro para alinhar expectativas e segundo, uhum, o tempo é absolutamente um bem precioso. uhum. Uma vez perdido, já não é possível de o recuperar. Porque uma casa pode ser vendida, Cristiano, em uma semana, a gente sabe disso. Mas também uma casa, todo esse processo de financiamento, aprovação, são vários dias, esse processo todo, análise de documento, etc, etc. A gente vai falar mais à frente de documento. Mas, por exemplo, tem um colega na minha equipe, que é o Diogo Santos, não é? E o Diogo, ele tem tudo na ponta da língua. É um profissional exemplar, assim, que serve de, como eu vou dizer, é um professor, vamos chamar assim. Ele fechou um negócio, ele angariou uma casa, ou seja, ele localizou essa casa e vendeu a casa 5 dias úteis depois, Cristiano. E assim, Uhum. essa casa foi vendida, nem chegou a dar tempo de fazer a publicidade, a divulgação, colocar nos sites todos, nem chegou a dar tempo. Mas por quê? Ele tinha uma base muito boa de clientes interessados, já sabia quem poderia se interessar por aquele imóvel, que é o trabalho dele, não é? E já, quando falou tanto com o comprador, e também com o vendedor, ele já tinha todas as orientações para saber se aquele comprador era qualificado. Fechou o negócio em 5 dias. Aliás, mandar um abraço para o Diogo. Valeu, Diogo, parabéns aí pelos Parabéns, seus Diogo. negócios da equipe. Tá bem. Vamos lá. Passamos adiante? Bora? Bora! Ih, Ora, rapaz. cá está. Falar de tempo, 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 cá está o tempo, não é? Tá vendo a tela aí, né? Tá vendo? Eu estou vendo, estou vendo. Ai, ai, ai. Bom, olha aí, ó, você falou tanto do tempo, que é um bem precioso de todo mundo. O que acontece quando você faz um anúncio do teu imóvel, Cristiano? E a gente percebe isso, a gente vê isso todos os dias, não é? Seu telemóvel, seu telefone vai tocar. E vai Uhum. tocar dia, noite, sábado, domingo, feriado, e você vai ter que atender. Afinal de contas, você divulgou aquele seu telefone particular nos sites de venda, não é? Só que aqui nós temos uma questão. Nem sempre quem liga é realmente um interessado em negociar aquele imóvel, Cristiano, Uhum. não é? E se o tempo do proprietário é bastante complicado, ele tem que estar preparado psicologicamente para tentar administrar tudo isso, não é, Cristiano? Uhum. Pois, esta questão para mim também era absolutamente fundamental. Se nós, no dia a dia, já não temos tempo para fazer tudo aquilo que nós gostaríamos, já há uma exigência completamente alucinante nas nossas profissões, no nosso dia a dia, num mercado Exatamente. altamente concorrencial e que nós estamos sempre à procura de ser excelentes, ter melhores resultados, apresentar um melhor serviço, que servir melhor aqueles que lideramos. Então, no meio deste processo todo, agora de repente eu invento que quero pôr a minha casa à venda sozinho. Porque eu digo invento porquê? Porque posso pensar, não, isto é uma coisa fácil, portanto eu vou atirar aqui para os tubarões. E eu começo logo por aí. O telemóvel sempre a tocar, tá. Portanto, eu vou dividir isto em duas áreas. Uma é os profissionais que ligam
para se apresentar os seus serviços e a sua disponibilidade. Portanto, estamos a falar de um marketing direto que é um formato que os agentes imobiliários utilizam para chegar de forma mais próxima aos clientes. E depois temos todos aqueles que poderão ser clientes efetivos, que é uma margem mais pequena por causa das razões que nós falámos há pouco, porque o proprietário não consegue divulgar de forma tão ampla a sua casa e não consegue também divulgar se não tiver tido uma reportagem profissional de forma tão atraente. Então o número de interessados baixa e os profissionais do setor, que são aqueles que estão mais interessados em aumentar as suas bases de clientes, apresentar os seus serviços, fazer acontecer, então esses são os que ligam para o proprietário. Então temos aqui um conjunto enorme de ligações, uns de profissionais e outra mais pequena de potenciais clientes compradores. Então vamos olhar aqui para os dois lados. Primeiro, vamos olhar aqui para os potenciais compradores. Eles ligam e querem, à partida, marcar uma visita, saber mais informações, blá, 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 tem mais informações e marcam uma visita. Pronto, e marcam para as 2 da tarde. Então, ora bem, ou a pessoa que está a vender tem uns horários muito flexíveis, ou pode estar numa situação mais delicada, como o desemprego, e aí já está em casa, ou está reformado, ou então porque ele vai ter que gerir a sua agenda de acordo com a agenda do cliente comprador. Pronto, mas vamos imaginar que a pessoa até está a trabalhar, fala com o chefe, o proprietário ou a proprietária, o casal, seja quem for, fala com o chefe, olha, pus a minha casa à venda, se não se importar, hoje precisava de sair às 2, porque vai estar lá uma visita e sabe que eu tenho que vender a casa, e sai, e vai para lá às 2, quando está lá, liga novamente o potencial a dizer, olha, afinal não consigo, surgiu aqui um imprevisto, mas gostaria de marcar para amanhã, à mesma hora. Calma, amanhã à mesma hora? Então, agora eu vou ter que chegar ao meu chefe, desculpe lá, a visita não ocorreu, posso faltar amanhã? Pronto. Então, estas são situações caricatas. Ou então, vamos ver, não, olha, teu comprador, eu só posso fazer visitas às 6 da tarde. Olha, pois, mas eu às 6 não posso, porque estou nananana. Portanto, temos logo este problema de gestão do tempo, não é? Depois, como se a gestão do tempo não fosse por si já complexa, depois podemos ter visitas, olhando para o item anterior, eu consegui-me organizar com a minha mulher foi buscar os filhos, eu vim, cheguei mais cedo, correr, dei um toque na casa e depois a pessoa vem e não está qualificada, utilizando o termo técnico, não está qualificada, não foi ao banco, não era bem aquela zona, não conhecia bem, não se apercebeu que era um T2, ele queria um T3, quer dizer, e o proprietário anda com esta disponibilidade a gerir a sua profissão, a sua família por causa disso. Porque se o proprietário efetivamente tem este tempo todo para visitar casas, então ele que contacte aqui o Ricardo Ribeiro e que manda os seus contactos, porque provavelmente pode vir trabalhar para o imobiliário. Não é? Pois é. Porque a gestão do tempo é a coisa mais complexa que nós temos, não é? Pois, e assim, por mais que a gente faça os anúncios dos clientes nas redes sociais, todo mundo sabe, né, Cristiano? As pessoas não costumam ler. Por mais que você colocou ali todas as informações, as pessoas não costumam ler com atenção. Isso, a gente está falando aqui do telefone do tempo, o meu telefone, o da Cláudia, a gente fica com ele ligado 24 horas por dia, 48 horas por dia, não é? Sábado, domingo, feriados e tudo mais. E às vezes a gente recebe ligações assim, o apartamento é um T4, está escrito lá que é um T4, tem tantos metros quadrados para venda, em tal zona, tal região, tal. Olha, oi, Ricardo, é o Ricardo Ribeiro? Sim, senhor. Sobre um apartamento T4, está para alugar? Eu vi o anúncio, está para alugar, mas o anúncio está escrito que não. Então eu fico imaginando a dica que eu dou, não é? O proprietário vai ter que se preparar para isso, porque eu fico imaginando quantas ligações desse tipo ele vai receber ao longo dessa jornada dele para tentar vender o imóvel sozinho. Mas enfim. Eu vou deixar aqui uma dica, que é pedir uma licença especial na entidade patronal
Uhum. para ter livre trânsito para ir sempre visitar as casas, mostrar a casa à visita sempre que aparece este tipo de pessoas. Portanto, só com acho que podia ser um novo direito Pois. desenvolvido É, pelo ou, governo. ou nas férias do verão, nas férias agora Sim, do exato. final do ano, fala assim: agora eu vou vender o meu imóvel. Aí está de férias, não, mas é uma dica também, não é? Olha, poupa o dinheiro das férias, não é? Fica É, em é casa. uma, é uma dica. Bom, essa questão do tempo também é super importante. Vamos seguir, Cristiano? Bora, bora. Bora! Ixi, esse aqui é complexo, hein? Pois, esse aí, começo eu agora? Não, olha, a gente falou, né? Até citamos o exemplo do nosso colega lá da minha equipe, o Diogo, que já sabe todos os caminhos para saber da documentação e tudo mais. Uma coisa é fato: vai vender uma casa, senhor proprietário, muita atenção nisso. Pensei agora, acordei, com a ideia de que eu vou vender a minha casa. Tá. Primeira coisa que tem que fazer. Primeira, antes de mais nada, na minha essa é a nossa dica, minha sugestão, e eu falo isso para os clientes. Providencie a documentação. Aquelas pastas que estão guardadas no móvel, na gaveta, no escritório, tem que ver se estão todas válidas, se está tudo ok, a caderneta predial, e é tudo muito complexo, não é? Porque, como nós falamos um pouquinho antes, pode prejudicar completamente uma negociação também, um documento. Uhum. Olha, Ricardo, a este ponto, para mim é muito simples. Uhum. Sem advogado, sem confirmação por profissional, advogado, solicitador, alguém que legalmente saiba atestar a veracidade de tudo, eu não dou um passo. Eu sem ler nem escrever, vi-me no tribunal de Sintra, porque o meu irmão foi burlado, neste caso, num arrendamento. Repara, retiraram as fotografias da net de uma pessoa que estava a vender a casa, Uhum. fizeram todo um texto, tudo muito, muito, entre aspas, profissional. Eu, como ajudei o meu irmão nessa altura, em termos da caução, fui eu que fiz a transferência bancária da minha conta para essa tal conta. Depois, até mesmo alguma documentação foi de alguma forma, para quem não percebia daquilo, aparentemente parecia que estava tudo bem, e depois, na final das contas, a casa não era de quem estava a fazer esta situação. Portanto, por exemplo, uma das coisas muito interessantes que eu sei que estão nas vossas fotos e na Remax no Grupo Platino é que tem lá sempre um logotipo da marca. E então o que é que acontece? Que é a Sem ler nem marca d'água, escrever, né? Para quem não, marca não, d'água. não sabe bem, quando você vê uma foto nossa da minha equipe, um imóvel tem sempre o balão, que é o logo da Remax, bem clarinho, mas já dá para saber que aquilo ali está sendo feito de forma profissional. Uhum. Uhum. Pronto, desde esta burla clara e mesmo efetiva, feita propositadamente, a situações que podem ser feitas, podem acontecer, de uma forma mais inconsciente, pelo comprador ou pelo vendedor, que não tem, por Uhum. exemplo, um documento, uma licença de utilização, ali um documento onde é qualquer em falta, uma zona que não está devidamente legalizada. Pronto, todo este tipo de questões, olha, meu caro, da minha parte é simples. Senhor advogado, ateste-me isto. Ponto. E pronto, e essa é uma vantagem que vocês têm, não é? Sim, sim, sim. Nós contamos aí, podemos indicar, sugerir e tudo mais, profissionais nessa área para que avalie toda essa questão do imóvel, do documento, linha por linha e etc. Ou seja, dificilmente vai ter algum problema. Aliás, dificilmente não, nunca tem problemas, não é? Exato. Bom, Sim, porque eu quando comprei a minha casa pela Remax,
está incluído nos serviços toda a verificação do advogado e a Remax para entrar a documentação, para entrar a casa para venda. Eu sei que vocês são obrigados a pedir toda essa documentação ou a tratar daquela que falta Sim. antes de pôr a casa à venda. Portanto, aquilo que eu sei do modo de funcionamento é para, se amanhã aparecer um comprador, tal como tu disseste há pouco do Diogo, que em 5 dias significa que se amanhã aparecer um comprador com a capacidade para comprar, já está tudo por antecipação garantido e preparado pela estrutura e pelo sistema de advogados, pelo grupo de advogados que têm, para, ok, vier para amanhã, então bora lá, porque já está tudo tratado. Portanto, isto dá uma garantia, uma segurança a quem está nesse processo, que facilita o meu processo de decisão. Portanto, tudo o que tem a ver com o processo de decisão de compra, principalmente de um bem como é uma casa, tudo o que facilita e que permita aos clientes continuar esse percurso de uma forma tranquila, sem chatices, isso permite e fomenta com que eu tome a minha decisão mais rápida e até mesmo em termos de preço e de negociação, eu, ao verificar que de facto aquilo é algo muito seguro, pode influenciar positivamente a minha proposta, porque eu prefiro dar mais com segurança e sem riscos do que vou poupar por causa disto ou daquilo e depois no final do processo a casa nem no meu nome fica. Pois é, e tem uma outra questão importante que envolve também documentação e procedimentos e processos. Eu não vou nem entrar detalhadamente nessa questão, mas só para registrar aqui, que é a Lei 83/2017, não é? Que trata da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, no caso a lavagem de dinheiro, e também de financiamento do terrorismo. É outro ponto que tanto o proprietário quanto vendedor precisam ficar atentos nisso, não é? Isso aí é um assunto para a gente discutir com mais calma depois, não é? Bom, vamos seguir aqui, Cristiano. Aí chegamos na nossa tela, talvez a última das telas aqui, que esse é um assunto bastante completo, importantíssimo, junto com a documentação em ordem, é a definição do preço da tua casa, Cristiano. Por quê? O que acontece? Muitos proprietários não têm as ferramentas que nós, profissionais do mercado imobiliário, temos e usamos no nosso dia a dia para definir preços, não é? Ou pelo menos ter uma informação mais próxima da realidade do preço daquela casa, seja pela zona, por metro quadrado, o tipo do imóvel, se é moradia, se é apartamento, e etc. Eu vejo muito, Cristiano, no dia a dia, principalmente com proprietários particulares, vou chamar assim, quem está vendendo a casa sozinho, é uma escolha de um preço que ele acha que a casa dele vale aquele preço. Não é? Então assim, olha, essa minha casa aqui está na minha família não sei quantos anos, mas eu quero vender e tenho uma relação emocional muito grande com essa casa, então eu quero X milhões de euros, não é? Nós estamos sempre ao mesmo, Ricardo. Aqui a componente emocional, a ligação emocional que nós temos, muitas vezes atropela de alguma forma a parte racional, não é? E então é preciso levar clareza a esse processo, a essa mesa, não é? Portanto, é preciso dizer, ok, é compreensível, é aceito, está tudo bem, se calhar foi a casa dos sonhos, houve ali situações fantásticas, mas depois, na conversa com o mercado diz, meu amigo, essa casa é brutal, é dos teus sonhos, passaste aí por fantásticos natais, mas só te damos isto. O mercado é completamente implacável, não é? Exatamente. E lá na nossa equipa, assim, no dia a dia, nós trabalhamos, porque assim, nós queremos fazer negócio
para que o nosso cliente, que é o proprietário, e também o nosso cliente, que é o comprador, que eles façam o melhor negócio com a gente, o melhor negócio da vida dele até então, com a gente, e a gente trabalha para isso. E já aconteceram casos desse envolvimento emocional onde a família determinou o preço, não é? Às vezes tem que recusar aquele cliente, o Cristiano, porque, olha, senhor Cristiano, sua casa é brutal, maravilhosa, linda, bela, mas os 800 mil que o senhor está pedindo não vai vender. Ah, mas eu não vendo por menos de 800 mil. Olha, mas o preço de mercado dela é 699, é a média de mercado. É melhor, às vezes, recusar aquele cliente, deixar de fechar aquele negócio do que pegar um imóvel, um empreendimento que vai dar muito trabalho para vender e talvez nem venda, não é? Pois, claramente, Ricardo. Eu também sugeria essa mesma forma de estar para qualquer profissional do imobiliário que queira desenvolver um serviço de excelência, ser absolutamente transparente para o cliente, e se o preço for completamente fora daquilo que é o intervalo aceitável, é não trabalhar com esse cliente, porque tem impacto negativo no mercado, nos preços, também no próprio potencial comprador, porque existe também essa parte, também tem que ser um negócio equilibrado e que seja um ganha-ganha para ambas as partes. Exato. E, portanto, é muito importante ser assertivo nesta decisão, uma decisão mais racional do que emocional. E pronto, e como vocês têm aquelas imensas plataformas de análise de preço, de metro quadrado, de comparação, de mercado e tudo. Pronto. E é fundamental que vocês realizem esse trabalho para também colocar seriedade no mercado. Exato. Aliás, Cristiano, esse é um tema muito interessante, importante e bastante complexo. O que você acha da gente esticar qualquer hora esse assunto, hein? Não hoje, porque assim, nem deu para perceber, mas já estamos aqui a 1h10 e eu nem vi o tempo passar, de tão agradável que está o nosso bate-papo, nosso cafezinho na pastelaria aqui. Exato. Nem dei pelo tempo passar, de facto. Sim, o preço, há muita coisa para falar, e ao nível do neuromarketing e do comportamento do consumidor, existem aqui detalhes muito interessantes de partilhar com o público, e eu já agora só assim a detalhe depois, aceitando esse convite ou esse desafio de depois falarmos um pouco mais detalhadamente sobre o preço, só dar aqui 3 dicas muito simples. A primeira, vamos imaginar que temos a casa A e B. A casa A está a 210, a casa B está a 250 e entra uma casa C a 300, ok? E claro que nós, para este exemplo que eu estou a utilizar aqui, estamos a falar de casas dentro das mesmas características, na mesma zona, como é óbvio, não é? Portanto, a pessoa, o potencial comprador que fosse comprar, olhasse para estas 3 opções e elas estariam no leque das características daquilo que procura. Então, quando estavam estas 2 casas, havia ali uma competição mais próxima, havia ali mais dúvidas. Ok, quando entra uma terceira que está a um preço completamente acima, a sensação que dá no comprador é mais força para comprar uma das outras 2. Ou seja, um marketing espetacular que o proprietário pode fazer para vender a casa do vizinho é colocar a sua casa a um preço mais elevado. E vai ajudar imenso a vender as outras. Ok? Portanto, isto é uma curiosidade muito interessante. A segunda curiosidade muito interessante é que, por norma,
as casas que são vendidas pelos proprietários demoram muito mais tempo a vender. As imobiliárias vendem mais rápido. Então, o que é que acontece? Se eu, quando comprei a minha primeira casa, há 18 anos, em termos de sistema de informação, estou a falar da internet, das pesquisas e de perceber, e tudo era tudo muito mais difícil, hoje um cliente comprador que esteja atento consegue ver nas plataformas, consegue perceber, ter uma noção que aquela casa está à venda há muito tempo. Eu procurei em 2019, vi esta casa, depois desisti, depois comecei em janeiro de 2020, vi outra vez aquela casa, depois em março, quando decidi comprar, ainda estava lá a casa de 2019. Esta casa deve ter algum problema. Pronto, é esta a desconfiança do ponto de vista emocional e comportamental. Se esta casa está aqui há tanto tempo à venda, Exato. isto deve ter algum problema. E aqui uma terceira dica é o potencial comprador que está à procura de casa naquela zona e naquelas características, ele vai procurar dentro de um determinado intervalo de preços. E pode até dar ali uma margem, mais uma margem para cima, vamos considerar que vai negociar não sei o quê. Mas se a casa estiver acima, mesmo muito acima, até inclusivamente dessa margem, o comprador nem nunca vai ver aquela casa, porque ele nas pesquisas, que atualmente se fazem pesquisas com os filtros dos valores, e este atualmente é óbvio que tem muitos anos, né? Portanto estou aqui a comparar com quando eu comprei a minha primeira casa há 18 anos atrás. Portanto, existindo estes filtros, eu ponho ali, vou balizar naquele valor e aquela casa que está fora do preço do mercado nem sequer aparece para mim, quer dizer, nem aparece na minha vitrine, nem existe. E, portanto, entre outros itens muito importantes ao nível do preço, ao nível do comportamento do consumidor, daquele que vai comprar a casa, só estes 3 itens são completamente avassaladores para um proprietário que não considera uma análise de mercado feita de forma Profissional. detalhada e profissional. Porque os proprietários normalmente usam o vizinho. Olha, meu vizinho aqui do prédio vendeu o apartamento dele, estava vendendo, eu liguei lá na imobiliária, não é? Sim. Lá na agência. E o vizinho diz sempre que vendeu por muito mais, não é? Quer dizer, é o preço de venda, porque eles não têm acesso ao preço de venda efetivo, não é? Têm acesso à informação que o outro deu. Exato. Assim, eu vendi sempre por um preço espetacular. Espetacular, porque eu consegui fazer uma boa negociação. Só que aquele preço não é a realidade. Olha, vendi por 300, mas vendeu por 230. Então, isso acontece também, mas o vizinho continuou com a versão dos 300. E aí o vizinho, desavisado, acha que a casa dele no mesmo prédio, com as mesmas características, ele pode vender pelos 300 também, né? O que vai prejudicar demais a negociação. Claro, é que depois que o processo do tempo passa, a pessoa vai acabar por vender ainda mais baixo do que era suposto. Porque não aceitou uma proposta de, vamos imaginar que uma casa de 250, a pessoa põe a casa à venda por 300 e até alguém que oferece efetivamente os 250, que seria o preço de mercado, não, eu quero vender por 300. Depois vai acontecer todos aqueles fenómenos e outros que nós podemos explorar depois num próximo webinar, e que depois, passado 6 meses, vão-lhe oferecer 130 e ele não aceitou nos meses anteriores 250 e depois naquele mês vai ter que vender por 280 porque, entretanto, o mercado já carimbou aquela casa como uma casa que deve ter algum problema. Pois é isso aí. Bom, meu amigo, então vamos tratar disso de um novo webinar só sobre preços, não é? Eu vou ver a data. Falando em um webinar, na semana que vem eu vou ter um webinar, Cristiano, de um tema muito interessante, que é financiamento bancário. O meu convidado vai ser o Rui Ferreira, lá da Max Finance, que inclusive é uma empresa parceira do Grupo Latina, que faz a intermediação de crédito. E nós vamos falar, porque eu fiz uma entrevista com ele, eu e a Cláudia fizemos aqui no Portugal Online, e bombou. Por quê? Principalmente para o público brasileiro que quer vir comprar imóveis aqui em Portugal, não é? Então, ele explicou que o brasileiro pode dar a casa dele lá no Brasil como garantia de crédito para um banco aqui em Portugal.
Espetáculo. E ele contou Espetáculo. pormenores que eu que moro aqui, tenho imóvel lá no Brasil, não tinha tanta informação. E também o que apareceu de mensagem, a gente está recebendo de mensagem privada de pessoas que já têm o financiamento, Cristiano. Olha isso aqui. Isso eu chamo atenção aqui. Por exemplo, o Cristiano tem um financiamento aí para mais 30 anos, ok? Com um banco A. A Max Finance pode analisar esse teu crédito, esse teu financiamento, e falar assim, Cristiano, olha, podemos conseguir um dinheiro mais barato para você, para que você pague menos no financiamento, não é? Sério? Rapaz, sensacional essa informação. Isso tem custos? Não. A Max Finance faz esse serviço. Se você quiser financiar um imóvel ou se você quiser fazer esse refinanciamento de imóvel, trocar de banco, eles não cobram absolutamente nada. O cliente não paga nada por isso, eles fazem todo esse tipo de serviço, analisam a documentação, analisam a situação atual, tudo de graça, não é? E eu vou deixar aqui depois na descrição o link dessa entrevista que eu e a Cláudia fizemos com ele, para quem perdeu, mas o webinar vai ser interessante, que a gente vai abrir para perguntas, para que as pessoas possam acompanhar e participar também, não é? Esse assunto, Bem, já me ligou um brasileiro que financiou uma bela casa lá em Cascais, falou assim, olha, eu estou com um banco aqui, mas eu acho que ele está me cobrando muito, está caro, está irredutível. Eu falei, manda para cá, que eu vou mandar para o Rui, que ele vai resolver tua vida aí, viu? Espetáculo. Olha, e quem quiser mais informações sobre isso, ricardo.ribeiro@remax.pt, está aqui na descrição. Luiz Miguel, obrigado pela partilha de conhecimento e profissionalismo. Aí o Richard aqui, bom, eu sou suspeito para falar, mas ele falou aqui, melhor pagar comissão para o corretor de imóveis e não se incomodar com os pormenores e problemas. Está aqui, escreveu aqui, está aqui nos comentários. Cristiano, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas informações. Assim, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, muitos proprietários que querem vender o imóvel sozinho. Foram dicas sensacionais. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Ricardo, deixa-me posso só dar aqui uma dica. Lógico. Que eu ontem tive numa formação online com o Luís Paulo, da empresa Latina 3D, que fazem virtual tours e fazem 360, e é muito interessante nesta fase do Covid que existem já uma série de clientes que conseguem ver as casas todas por estas novas tecnologias. Sensacional. Que conseguem entrar dentro da casa, ver a casa sem sair da sua casa. Estamos a falar do seu local, estamos a falar do comprador, ou seja, conseguem entrar na casa de quem está a vender. E principalmente neste período de Covid, as pessoas, ao conseguirem ter estas ferramentas e conseguirem ter uma noção muito detalhada da casa que procuram comprar, quando eles vão fazer uma efetiva visita, o processo de decisão de compra já está praticamente feito e é só uma questão de confirmar aquilo que já viram. Então, isto dizer que, do ponto de vista comportamental, mais uma vez, traz segurança, traz clareza, traz emoção e ajuda na venda do imóvel. Portanto, fica também mais uma dica, porque eu sei que vocês vão disponibilizar estes serviços para todos os vossos clientes. Sim. E por uma questão de saúde e por uma questão também de praticabilidade, gestão do tempo e promoção de uma tomada de decisão mais consciente e rápida, eu acho que de facto essa iniciativa que estão a ter é brilhante. E não foi só dois clientes de fora não que comprou à distância, viu, Cristiano? Tem cases no mercado que funcionou muito bem isso. Mas é espetáculo, sensacional. Bom, Cristiano,
Alguma consideração aí para quem está nos assistindo, para as pessoas que estão te seguindo? Faça o merchan aí para te acompanharem também nas suas redes sociais. Aproveita, pá, o espaço é teu. Quem tiver interesse por liderança, alto desempenho, como chegar mais longe, como ter mais resultados, como fazer acontecer, como ir atrás daquele sonho, superar aquele obstáculo, aquela dificuldade, superar medos, ganhar autoconfiança. Portanto, são todos estes conteúdos que eu tenho um privilégio enorme de trabalhar já há quase 20 anos, divulgar de uma forma gratuita e sem qualquer fim comercial. E muito obrigado. Tem aqui o Ricardo Ribeiro e a Cláudia Ribeiro, que são fantásticas pessoas, um coração enorme, super disponíveis, com uma capacidade de divulgação e de promoção absolutamente brutal, 91 países, não é? Julgo eu. Obrigado. Milhares de seguidores, portanto, sem qualquer compromisso, se quiser vender a sua casa, falem com eles, porque eles são pessoas com uma experiência enorme e de uma simplicidade que tornam tudo fácil, e eu tenho um privilégio enorme de os poder conhecer e acompanhar o trabalho que eles estão a fazer. Um grande abraço, estamos juntos.